Bom, para que vocês possam contextualizar como que eu cheguei nesse processo de vendas que eu tenho hoje, não só aqui, mas também nas franquias, vocês precisam entender um pouquinho da onde que eu vim e como que isso entrou dentro da minha vida. Comecei a trabalhar aqui muito cedo, eu comecei a trabalhar na Segurauto, eu tinha 14 anos e eu passei literalmente por todos os setores que compõem a Segurauto. E eu tinha que fazer tudo que um funcionário fazia. Ficava o cartão, eu tinha horário para entrar, horário para sair. Se eu entrasse atrasado, era descontado do meu salário. Se você quer gerenciar uma equipe, se você quer gerenciar uma empresa, você é o primeiro que tem que saber tudo que acontece dentro dessa empresa. E para você entender tudo isso, você tem que passar por todos os setores. E é uma coisa que eu estimulo muito o meu time fazer isso aqui dentro. Não é porque hoje você está no marketing, não é porque hoje você é gestor de alguma área, você tem que ficar ali. Vá conhecer a realidade das outras áreas. Com certeza isso vai agregar muito no seu trabalho, vai agregar principalmente no que essas pessoas podem fazer e o que você pode compartilhar, né, para essas pessoas principalmente com a sua área, né? Então, tem um negócio que hoje é muito famoso aqui dentro, que chama Job Rotation, que é uma rotação de áreas, onde as empresas agora com mais frequência pedem para uma pessoa sair da área e ir para outra, e assim por diante, principalmente os gestores, porque o olhar de fora ajuda muito a tomar algumas decisões. Né? Eu trabalhei na loja primeiramente como vendedor, então eu vendia seguros na loja. Depois disso eu saí e fui trabalhar numa concessionária de veículos, vendendo seguro nessa concessionária, que era uma concessionária Renault, que tem aqui em Rio Preto, então eu ficava lá dentro vendendo seguro, tá, gente? Depois que eu saí dessa concessionária, eu voltei para a loja e eu comecei a gerenciar a loja. Né? Naquela época, gente, meu pai estava com vontade de fechar a loja, porque a loja não vendia, a loja estava vendendo cerca de 40 mil reais, né? Então é algo muito pequeno, né? Algo que realmente, numa operação, quase 5 funcionários, é muito pouco, né? Até porque as comissões de seguro elas não são muito agressivas, você tem que realmente ter um volume alto, para quem trabalha nesse segmento sabe do que eu estou falando. E aí ele falou, não, eu quero fechar a loja é algo que não dá receita para a gente, é uma das nossas menores operações, então vamos fechar essa loja. Aí eu falei, cara, pai, eu vou pedir uma oportunidade para o senhor, deixa eu gerenciar a loja por um tempo, deixa eu mostrar o que eu sou capaz de fazer. E se você hoje é funcionário do seu pai, a forma mais fácil do seu pai começar a passar as coisas para você no seu negócio é você mostrar para ele que você é capaz. Então o que eu fiz? Eu peguei uma das coisas mais difíceis para provar para o meu pai que eu tinha condição de tomar conta daquilo ali. Tá? Então pensa muito nisso. Né? Muitas pessoas querem assumir as coisas que já andam, esse é o problema. Eles querem pegar o que mais vende no negócio do pai e quer falar, não, deixa eu cuidar disso. Não, pega o que está pior, pega o que está com problema. Porque é o seguinte, se você tem a intenção de ser um grande empresário, a primeira coisa que você tem que aprender é resolver problema. Então pega o problema mais difícil que você tem no teu negócio e resolve esse problema. Depois daquilo você vai virar um bom empresário. E eu tinha esse desafio, eu tinha 22 para 23 anos e eu tinha o desafio de pegar uma operação que não vendia para fazer ela começar a vender e mostrar para o meu pai que eu tinha condição de virar o jogo naquela situação. Gustavo, por onde você começou? Eu queria entender o que fazia a gente vender essas poucas apólices que a gente vendia, tá? Então isso foi a primeira coisa que eu tive que fazer. Pô, Gustavo, mas como que você fez isso? De um jeito mais simples. Quando vendia alguma apólice, eu perguntava pro vendedor de onde que veio aquela apólice. Eu tipo, pergunta pro cliente como que ele chegou até a gente. Aí uma boa maioria falava, isso daí é uma indicação. Então eu falava, anota pra mim. Aí eu falava assim, anota pra mim, vai vendo, gente, isso é um ponto muito importante. Se hoje, pega um papel, uma caneta, porque realmente eu vou virar o jogo do teu negócio hoje. Se o seu problema é venda, hoje eu vou te destravar para você nunca mais ter problema de venda. Então a primeira coisa que você precisa aprender é identificar o porquê você vende o que você vende. Se é pouco ou é muito, não interessa. Mas você precisa saber por que você vende o que você vende. Como que você faz isso? Perguntava para os clientes que fechavam a apólice o porquê
da onde eles vieram, né? Então, tipo, como que você chegou até a Segurauta? Você viu algum anúncio, você viu alguma propaganda, foi uma indicação? E aí as pessoas falavam e eu anotava. Aí eu analisava quantas pessoas entravam na loja para comprar seguro. Ia lá e anotava. Falava, gente, anota tudo. Então a pessoa entrou na loja, você anota. Tocou o telefone, é cotação de seguro? Anota. Nome da pessoa, e-mail, telefone. Anota esses números. Para quê? Porque eu queria saber qual que era o fluxo de pessoas que entravam no meu negócio, que buscavam a Segurauta para fazer seguro. Primeira coisa, então anota isso, entender o fluxo. Segunda coisa que vocês precisam entender, qual que é a taxa de conversão em cada fluxo desses que entravam na minha loja. Então, o que eu perguntava para as pessoas? Desses daí que entraram na loja, quantos fecharam? Desses que ligaram, quantos que fecharam? Desses que uma indicação, né? Então o cara ligou, mas é uma indicação, quantos que fecharam? Ah, Gustavo, mas para que você fez isso? Eu queria entender qual que era a melhor conversão, porque eu tinha pouco tempo para virar o jogo, certo? Meu pai me deu 6 meses para virar o jogo. Em 6 meses, o que eu poderia fazer para começar a vender mais e mostrar para o meu pai que aquele negócio que ele queria fechar era viável. E para você ter uma noção, hoje a loja está de pé até hoje, e a gente vende hoje na loja por mês mais de 100 seguros novos e a gente tem uma produção que era 40 mil, hoje a gente produz quase R$500 mil numa loja com 5, 6 pessoas trabalhando, tá? No meu negócio, o que mais converte é indicação. Então, primeira coisa que eu identifiquei, a indicação tem a melhor conversão. A gente converte quase 80% de indicação até hoje, tá? Então isso foi uma das coisas que eu observei lá. Segundo, quem entra na loja fecha quase 60%. Então o cara que entra dentro da minha loja, quando ele entra aqui, 60% das pessoas que entram, eles fecham. Então eu sabia também isso. Já o telefone, que a pessoa pegava o telefone, e era engraçado, porque na minha época era aquelas listas telefônicas. Eu perguntava, de onde você veio? Ah, da lista telefônica. Então eu investi muito tempo em lista telefônica, porque era bom. E ali convertia só 30%, 40%, tá? Então todas as conversões eram boas. O que fazia eu vender pouco era a quantidade de pessoas que ligavam, era a quantidade de pessoas que iam na loja, né? Então era isso que fazia eu vender pouco, era o esforço, né? Era o que poderia fazer eu vender o que eu vendia. Então qual foi a primeira estratégia que eu implementei para que eu aumentasse aquela venda? Se eu entendi que a indicação era algo que fazia eu vender bastante, eu mudei todo o discurso na hora de falar com as pessoas, né? Então principalmente das pessoas que eram indicação. Então quando a gente identificava que era uma indicação que a pessoa que ela veio através de uma indicação, o que eu falava para a pessoa? Presta atenção e anota, usa no teu negócio. Cara, você chegou até a gente através de uma indicação. Mais de 80% dos nossos clientes, eles vêm através de uma indicação também. Então, antes da gente começar a fazer todo o processo que a gente faz de levantamento de necessidade, para entender o que realmente vai atender suas expectativas, eu quero deixar claro que no final do meu atendimento eu vou pedir para você algumas indicações, porque hoje a maior parte da minha venda é assim. Eu trabalho praticamente através de indicação. Então, quando eu fiz isso, toda vez que acabava o processo, mesmo o cliente fechando ou não, eu pedi indicação. Pelo menos 10 indicações. Puta, Gustavo, mas 10 indicações é muito. Realmente, 10 indicações é muito. Só que quando eu pedia 10 indicações, o cara indicava 5. Se eu pedisse 5 indicações, ele ia indicar 2. Você entendeu? O cara nunca vai indicar tudo que eu peço, né? Então, normalmente eu pedia 10, o cara indicava 5, eu anotava 5, ligava para esses 5 e começava a fazer o trabalho em cima daí. Quando você percebe que a indicação realmente é importante, você tem que estimular que ela aconteça. Quando você vai abrir uma conta no banco, e aí chega um momento lá de abrir a conta, o cara fala assim para você, pô, para eu finalizar aqui a abertura da sua conta, eu preciso que você me passe 3, 5 referências financeiras. Bom, gente, o que eu quero contar um segredo para vocês aqui. Essa referência financeira, gente, nada mais é do que indicação. Por que o banco faz isso? Porque o banco entende que as pessoas que são seus amigos, são seus próximos, eles têm o mesmo padrão de vida que o seu. E se ele tem o mesmo padrão de vida que você, ele pode ser um bom cliente para o banco. Por isso que ele pede a referência financeira. Até porque, gente, você acha que se alguém que é do banco ligar para um amigo seu para pedir uma referência financeira, o cara vai falar que você é um mau pagador? Um cara que é teu amigo? De verdade. Você acha que o cara vai falar assim, não, Gustavo, esquece, cara, nem abre a conta dele porque ele não vai te pagar, ele vai pegar empréstimo e ele não vai te pagar. Hoje, gente, com a tecnologia que o banco tem, ele não precisa pedir nada para você, ele só precisa pedir teu CPF.
Tá? Se ele pedir teu CPF, ele sabe exatamente aonde você pegou dinheiro, quando você pegou dinheiro, quanto você está devendo, quando foi a última conta que se atrasou. Através do CPF você tem essa informação. Então, a referência financeira nada mais é do que uma indicação. Então, a primeira coisa que eu fiz, né, então voltando no conteúdo, na linha de pensamento, né, falei que eu entendi primeiramente o que fazia eu vender o que eu vendia, eu entendi que a indicação era o que tinha maior conversão e eu entendi que as pessoas que entravam na loja para fazer uma cotação convertia mais. A segunda coisa que eu fiz, gente, foi o seguinte, eu sabia que as pessoas que entravam na loja para pedir uma cotação fechavam mais do que quem ligava. Então o que eu criei? Eu criei uma campanha onde as pessoas tinham que levar a pólice na loja para eles concorrerem a um prêmio. Então, ó, se você trouxer aqui a sua pólice, você vai concorrer a uma agenda, você vai concorrer a uma televisão, você vai concorrer a uma série de prêmios e a gente criou isso daí e divulgou isso, né, através, na época era outdoor, era rádio, era uma série de outras coisas que funcionavam para as pessoas irem até a loja, porque eu entendia, se o cara vai lá dentro, eu fecho. E a gente estimulou isso daí também. Então esses foram os pontos que eu fiz. Só de fazer isso, eu já consegui aumentar o número de cotações. E eu entendi que para eu vender mais seguro, eu tinha que ter mais cotação. Por quê? Diferente do cara vender um tablet, uma camiseta, um tênis, onde a pessoa compra por emoção, tá? Realmente, o seguro, a pessoa só vai pensar em falar sobre seguro quando estiver vencendo. Então eu entendi que ter cotações, tá? Era o ponto mais importante do meu negócio. Se eu tivesse mais cotações, eu teria mais possibilidade de fechar negócio. Então esse era um ponto assim que eu entendi e ficou muito claro para mim. Se eu tivesse mais condições, eu teria chance de fechar mais negócio. Então, no negócio de vocês atual, o que é importante, gente? Você identificar qual que é a ação que precisa ter, qual que é o esforço que precisa ter e que aquele esforço vira uma venda. Muitas pessoas chamam isso de ponto de contato com o cliente. O ponto de contato com o cliente, ele começa numa campanha e ele vem normalmente por uma ligação e depois da ligação pode ter uma visita. Isso é o que mostra o que vai converter. Então eu entendia que para o meu negócio, para eu vender mais, eu tinha que ter mais cotação. Então essa foi a segunda coisa que eu entendi. E aí eu comecei a pensar o que eu poderia fazer para ter mais cotação. Aonde estavam esses clientes para eu conseguir cotar mais, tá? Então, uma das campanhas que eu fiz, eu vou contar aqui para vocês, foi a seguinte. Na frente aqui da Segurauto tem um posto de gasolina. E um dos principais seguros que a gente vende é para automóvel. Eu falei, cara, lá no posto, quem abastece é quem tem carro, cara. Esse cara, ele é o meu cliente. Eu só preciso saber o dia que vence o seguro dele. E aí, o que eu fiz? Eu fui lá, criei uma campanha aonde a pessoa a gente ia sortear litros de gasolina, tá, gente? Olha que coisa simples. Era litros de gasolina para o posto ficar estimulado, para as pessoas preencherem um cadastro meu, tá? Então eu tinha que preencher um cadastro onde ele ia colocar nome, endereço eu não pedi, era nome, e-mail, telefone, marca e modelo de veículo e o mês do ano que vencia o seguro. E sabe que era muito doido, cara, que as pessoas, elas falavam assim, nossa, mas eu só preciso preencher isso, eu não preciso comprar nada para concorrer ao litro de gasolina. Eu falava, não, é só isso. Eu basicamente estava captando lead. Basicamente eu estava fazendo captura de lead num posto de combustível para o meu público segmentado. Então, uma dica, começa a olhar onde estão os seus clientes e começa a criar algumas campanhas que você pode fazer para estar junto com essas pessoas nos estabelecimentos que essas pessoas estão. E que você faça uma abordagem sem a pessoa entender que aquilo é uma abordagem. E aí eu vou contar uma outra história que eu li num livro sobre um cara nos Estados Unidos que o trabalho dele era fazer reparos de telhado, tá? Telhado de casa. Então ele ia lá e reparava, fazia os reparos de telhado das casas das pessoas, tá? E ele tinha muita dificuldade de poder abordar essas pessoas, tá? Porque ele não conseguia chegar, né, nessas pessoas. O que ele fez, gente? Olha que doideira. Ele pensou assim, como que eu posso fazer para não só ir na casa das pessoas, mas para principalmente ter acesso ao telhado? Sabe o que ele fez, gente? Anote isso daí e use esse gatilho para você fazer no seu negócio. De alguma forma, você que está dentro do seu negócio, você é a pessoa mais capaz
para criar campanhas neste formato que vai virar o jogo do teu negócio. Esse cara fez o que, gente? Ele começou a oferecer limpeza de calha grátis e começou a divulgar isso na cidade. E cara, imagina você pensando assim, pô, o cara vai oferecer uma limpeza de calha sem custo nenhum, por quê, né? Todo mundo precisa de uma limpeza de calha, todo mundo. E aí o cara ia lá e falava assim, pô, eu quero, como que faz? Não, é só se agendar. Aí o cara ia lá fazer a limpeza e ele fazia a limpeza de fato, tá? Só que quando ele fazia a limpeza de calha, o que ele tinha acesso? Ao telhado da pessoa. Ele conseguia subir na escada, olhar e ver onde estava com problema o telhado. Das casas que ele ia, metade tinha algum problema de telhado, 50%. Então ele descia e falava, ó, você tem um problema em tantas telhas, se você quiser eu faço esse trabalho também. Meu trabalho principal de fato é esse, né? Eu faço limpeza de calha também, mas o meu grande trabalho é reparo de telhado. Né? Você não quer que eu aproveite e já faça o reparo? E ele convertia quase 80% desses 50% que estava precisando. Só neste trabalho de oferecer uma limpeza de calha gratuita. Então, gente, e aqui vai as estratégias da internet, e que às vezes vocês não percebem, mas vocês estão todos os dias caindo nessas estratégias, né? Então eu gosto de ser muito transparente com vocês. Quando você baixa um e-book, você fala, é gratuito? Não é gratuito, você está tendo que passar o endereço para a pessoa. E o cara ele faz o e-book num conteúdo tão específico que ele consegue determinar o público que ele quer atingir. O grande segredo hoje do marketing é esse. Eu descobri isso há 10 anos atrás. Pensa no negócio de vocês. Vocês precisam entregar alguma coisa gratuita que tem um valor alto para o cliente, que para você não custa nada, só que você vai ter acesso às informações que você precisa para vender algum outro produto, tá? Isso é uma estratégia de muitas empresas. Por exemplo, o Google faz isso todos os dias. Eles criaram um canal onde você faz pesquisa, que é o Google, que para o Google isso não custa nada, perfeito? Não custa nada. Para o Google você fazer uma pesquisa. Só que basicamente ele sabe o que você está procurando. E aí ele pode vender a sua informação para uma empresa que quer vender um produto para você e ele ganha uma comissão disso. E ele cobra da empresa. Então é essa linha de pensamento que você tem que ter para o negócio de você. O que você pode oferecer gratuitamente, que tem um alto valor para o cliente, mas que para você não custa nada. Só que você pode depois usar o cadastro dele para vender um produto seu. Essa é a linha de pensamento que eu comecei a fazer no meu negócio. Aonde eu podia acessar, quem são as empresas, aonde eu podia estar, que está o meu cliente e o que eu poderia oferecer gratuitamente para depois vender o meu produto. Fazendo isso, gente, foi aí que o meu negócio da loja começou a crescer. Porque eu entendi que eu precisava ter cotações e não seguros. Quanto mais cotações, mais oportunidades eu tinha para vender. E a única coisa que eu precisava fazer era medir a taxa de conversão. Então era o quê? Daquelas cotações que eu estava fazendo no mês, 100, 200, 300, 500 cotações, quantas dessas cotações eu conseguiria virar isso em produto, em seguro, em vendas? Né? E o que é bacana, a nossa taxa de conversão aqui na loja sempre foi mais ou menos 40%. Sempre foi nessa faixa, de 35% a 40%. Então eu entendi que de cada 100 cotações eu ia vender 30 a 40 seguros. Então qual que era o grande segredo na minha cabeça? Eu preciso ter cotação. Porque se de cada 100 eu vendo 30, se eu tiver 500, vai vender o quê? 150. Eu vendo 150 seguros. Então o meu foco parou de ser vender seguro. O meu foco era ter cotação. A Segurauto é uma corretora de seguros, tá? Uma corretora, não é seguradora. Então o meu foco, a partir dali, era o quê? Ter cotação. E aí eu criava campanhas em cima disso. E aos poucos eu fui entendendo aonde estava o meu público, aonde estavam os meus clientes, certo? E o que eu media? Aí vai vendo a doideira. Aí eu comecei a medir assim, de cada campanha que eu faço, né, qual que é o resultado, qual que é a taxa de conversão, quanto que eu vendo. Então essa do posto, essas outras que eu fiz, quanto que eu conseguia converter em seguro. E aí eu analisava por vendedor, porque eu entendi o seguinte, por que tem vendedor que vende mais e por que tem vendedor que vende menos, né? Além de, claro, a ambição, a vontade. O que determina isso é a velocidade de resposta. Então uma das coisas que eu meço é o seguinte, no momento que chegou a cotação, do momento que chegou um lead, do momento que chegou qualquer coisa, quanto tempo levou para a pessoa fazer uma ligação. Eu meço para saber quanto tempo eu tenho e quanto que isso vende, certo? Tá?
Então eu queria saber o tempo de ligação que cada vendedor tinha, quantas ligações cada vendedor faz para essas cotações que eu tinha era importante, quanto cada vendedor converte era importante, tá? Por quê? Eu comecei a identificar que a grande dificuldade dos vendedores em converter estava baseado no conhecimento. Então, quando eu analisava que um vendedor ele não estava conseguindo manter a taxa de conversão parecida com os dos outros, faltava conhecimento. E aí, o que eu comecei a fazer? Toda semana treinamento de venda, toda semana treinamento de produto, toda semana treinamento de cálculo. Por quê? Eu entendi o quê? Quanto mais a pessoa sabe, quanto mais ele tem conhecimento do seguro, mais ele passa confiança, mais ele fecha. Por quê? Seguro é confiança, confiança é conhecimento. Tá? Então não adianta. Ninguém compra um produto mais caro. Ele compra o produto que ele confia. Ninguém compra o produto mais caro ou mais barato. Ele compra o que ele confia. Ninguém vai no mercado comprar macarrão e compra um macarrão mais barato. Ele vai comprar uma marca que a mãe dele usava, ele vai comprar uma marca que ele viu na televisão, ele vai comprar uma marca que um amigo use, que indicou para ele. Por isso que a propaganda em produtos neste formato é muito importante, porque ele gera confiança nas pessoas, certo? Por isso, no meu negócio, a confiança é o conhecimento. É a mesma coisa, o meu trabalho é muito parecido com o do médico, muito parecido com o do médico. Muitas vezes você vai no médico e o médico te dá um diagnóstico e você não confia no médico e você procura um outro diagnóstico. O nosso trabalho é muito parecido com isso. Então eu gosto muito de comparar o processo de venda do médico com o processo de venda de seguro. Nossa, Gustavo, mas o que tem a ver médico com seguro? E é agora que vocês vão cair da carça mesmo, cair da cadeira. Presta atenção. Toda vez que você vai num médico, e isso serve não só para seguro, serve para qualquer tipo de venda, certo? O que é a primeira coisa que o médico faz quando você senta na frente dele? Ele não começa a fazer uma série de perguntas para você, para saber os sintomas, o que você está tendo, é uma dor de estômago, uma dor de cabeça, ou é um vermelhidão no braço. Isso, gente, chama diagnóstico. Então, todo médico, quando você chega na frente dele, a primeira coisa que ele faz é o diagnóstico. Esse diagnóstico serve para o médico, certo? Para quê? Para ele ver qual que é o sintoma que você tem e qual que vai ser o remédio que ele vai te dar, certo? No meu negócio de seguros, eu precisava fazer muitas perguntas para o cliente para saber qual a dor do cliente. O cara falou isso, qual que era a dor? O médico faz a mesma coisa. E se o médico não consegue informações suficientes para fazer o diagnóstico, ele faz o quê? Pede exames complementares para fazer isso. Se você tem uma venda de serviço, se você é advogado, qual que é o primeiro passo que você tem que fazer? Diagnóstico. Pergunta. Você tem que estar sempre perguntando para o cliente qual é a dor. Se é vender sonho, qual é o seu sonho? Como você pode realizar? Isso é fazer o diagnóstico. Você vai criando no cliente a necessidade através das perguntas. Então, escreva isso. Cria no cliente as necessidades através das perguntas, tá? Com isso, no meu caso, eu perguntava se ele era casado, se ele era solteiro, se ele tinha mais de um carro na casa dele, se a casa dele era própria, era financiada, se ele viajava com o veículo, quanto que ele viajava, se o filho dele pegava o carro. Tudo isso era pergunta, porque tudo isso vai ajudar na hora de eu definir qual é o remédio que eu vou dar para esse cara. Eu estava fazendo o quê? Usando as informações que o cliente estava me passando para ver as necessidades dele. Porque quando eu faço isso, gente, anota isso. Se hoje você não faz isso, você está vendendo preço. E se você está vendendo preço, o seu cliente está te comparando com o preço. Ele não está comparando com benefícios. Então você que vende preço, não ache ruim do seu cliente falar que o teu preço é caro. Por quê? Você não fez o levantamento de necessidade. Porque a partir do momento que eu faço isso, por exemplo, uma coisa que eu não aceito aqui dentro, eu não aceito um cliente falar assim, cobre essa proposta para mim e dá a cotação que ele tem. Eu falo, não, eu vou fazer o meu trabalho, né? Eu sou médico, eu vou fazer o meu trabalho, eu sou especialista, eu estou 50 anos no mercado. Então primeiro eu vou fazer um diagnóstico.
Se baseado no meu diagnóstico, que essa pessoa contratou, esse outro corretor tiver ok, beleza, a gente vai entrar pro preço. E aí eu vou mostrar a minha qualidade, porque eu sei que eu consigo bater esse preço. Agora, eu vou fazer o trabalho. Meu trabalho tem que ser feito. Você não pode chegar no médico e falar assim, com a receita, ó, me dá esse remédio aqui, joga lá pro cara dar um remédio. Não, o cara vai fazer o diagnóstico. Pega essa proposta e fala, vou fazer o levantamento. Aí você faz as perguntas. Quando eu faço isso, gente, o que acontece? Eu vou mudar tudo as coberturas que o cara fez. A partir do momento que eu criei a necessidade no cliente e que eu mudei as coberturas, acabou o preço. Porque não dá para comparar banana com pera, banana com qualquer coisa. Não dá. E outra, como eu levantei a necessidade, mostrei para o cliente a importância das coberturas, não só de colocar ou de tirar, o que acontece? Ele fica com raiva do outro cara que não fez isso para ele. Muitos clientes meus falam assim, cara, nunca ninguém na vida me explicou. E às vezes o que falta é explicar. O que falta é explicar, gente, o que é cada cobertura, como que funciona, para que serve. Então, galera, vocês precisam levantar a necessidade. Você precisa levantar as informações para que você possa vir com o remédio que você precisa dar para o teu cliente. E aí você vai tirar o foco do preço e você vai ser o diferencial. Você tem que ser o grande diferencial do seu produto. Quem que é o grande diferencial do produto Seguralta? São os franqueados. O atendimento desses caras. Pensa o seguinte, eu tenho franqueado que ganha dinheiro, eu tenho franqueado que não ganha dinheiro. Qual que é o diferencial? O franqueado. Porque tem franqueado que trabalha assim, tem franqueado que não trabalha. E o franqueado que trabalha assim, ele é o grande diferencial. Porque pensa o seguinte, os dois têm o mesmo preço, os dois têm as mesmas seguradoras, os dois têm as mesmas condições. Por que um vende e outro não vende? Certo? Essa é a loucura. Porque um faz levantamento de necessidade e o outro não faz. Porque um vende o preço e o outro vende qualidade, o outro vende atendimento, o outro vende sabedoria, vende confiança. No teu negócio, isso acontece todos os dias. Então, gente, depois que eu entendi isso, aconteceu isso que eu te falei. Os meus negócios saíram de 40 mil, a loja passou, não estava vendendo mais 40, passou a vender 150, 200 mil. Meu pai desistiu da ideia de vender a loja, de parar com a loja. E o principal, a gente entendeu que existe uma modelagem para ser franqueado. Se eu repetisse aquela mesma técnica que eu usei para fazer a minha loja passar de 40 para hoje 400, eu consegui ensinar isso para outras pessoas. E foi dali que surgiu a ideia das franquias Seguraltas, para quem não sabe. Daquilo ali eu criei um manual de como fazer aquilo, daquilo ali eu criei as formas de fazer aquilo, como que a gente modelou todo o negócio da franquia foi em cima daquilo. E hoje a gente tem 1.300 franquias Seguralta em todo o Brasil e a maioria usa esse modelo. É isso que você tem que entender. Se hoje você está tendo dificuldade de venda, a primeira coisa que você tem que fazer é entender por que você vende o que você vende. Depois é entender qual que converte mais dentro dos contatos que chegam a você. Segunda coisa que você tem que fazer. Terceira, o que você pode oferecer gratuitamente, que tem um alto valor para o cliente, que para você não custa nada, mas que vai fazer você vender, certo? E quarto, como que eu levanto as necessidades para o cliente para que ele não tenha foco no preço, e sim no valor. É isso. Venda é isso. Depois disso é o quê? Repeat. Voltar e começar de novo. Por que eu estou vendendo o que eu estou vendendo? Isso chama indicadores. Isso pode ficar para uma próxima live, tá joia? Fica com Deus todo mundo. Um grande abraço.